Começar aqui mais uma live da série VRB Talks. Hoje o convidado é o Rogério Xavier, que é um dos grandes investidores brasileiros. Ele é sócio fundador da SPX, uma das maiores gestoras do país, que tem cerca de 40 bilhões de reais sob gestão. Para fazer a entrevista junto comigo, eu tenho aqui o Leonardo Martins, que é diretor de investimentos da Turim Multifamily Office, e o Roberto Teixeira, que é o sócio responsável pela XP Seguros. Só falando um pouco sobre a série VRB Talks e também sobre o fundo VRB, essa série é feita pelo VRB, que é um fundo multimercado que investe em algumas das maiores gestoras do país, a SPX é uma delas, e uma parte da taxa de administração é doada para projetos sociais incríveis. E nas últimas semanas e também ao longo das próximas semanas, o fundo tem feito uma série de lives, todas transmitidas pelo Infomoney, com algumas dessas gestoras. E hoje é a vez aqui do Rogério Xavier. Rogério, tudo bem? Boa tarde. Boa noite para você, né? Você está na Europa. Obrigada por participar. Boa noite, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Um abraço aos meus amigos, Léo, Roberto e o Thiago, que ainda nos acompanha, mas provavelmente vai entrar ao longo do tempo. E para você, Juliana, um grande abraço. Obrigado aí pelo convite. Obrigada, Rogério. Pois é, o Thiago Fernandes é o CEO da VRB. Do VRB, ele está tentando se conectar à live, quando ele conseguir, ele fala aqui um pouco mais sobre o projeto e sobre o fundo. Mas, Rogério, começando a entrevista, eu queria falar um pouco com você sobre cenário econômico, queria falar sobre cenário mundial e cenário para o Brasil. Começando pelo Brasil, assim, você já disse recentemente que descarta uma recuperação muito rápida da economia brasileira pós-crise. Eu queria saber quais que são os principais entraves e qual que é o cenário mais provável, na sua opinião. Não, basicamente, a gente já convivia com um problema que é a questão do investimento, né? Seja público, seja privado. Quando a gente olhava para o PIB, o consumo das famílias ele não era tão fraco assim, né? A contribuição do consumo das famílias para o PIB era bem aceitável, não era extraordinariamente alto, mas a contribuição dele para o PIB era alta. O que faltava era a parte do setor público, que uma vez que a gente está fazendo um ajuste fiscal importante, a contribuição do setor público para o PIB tem sido perto de zero. E, então, faltava o investimento privado. Né? O investimento privado, dado o que aconteceu com a economia nos últimos anos, né? E mesmo olhando para frente, a dúvida que o empresariado tinha sobre diversas questões, uma delas, por exemplo, a reforma da Previdência, que foi equacionada, mas depois tinha a própria questão da reforma tributária. A reforma tributária, para nós, né, empreendedores, é uma questão muito importante. Só para te dar um exemplo, né, no meu caso, que sou do setor de serviços, o que estava se comentando é que a alíquota do setor de serviços ia ser aumentada, né, e a da indústria seria reduzida. Mas, quando você fala isso, sem me dizer qual é o tamanho da alíquota que eu vou passar a trabalhar, dificilmente eu vou fazer investimento, porque eu posso fazer investimento no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e, no futuro, na Ásia, né, onde a gente vai ter o nosso escritório também. Então, aonde que eu faço? Sem saber qual é a minha alíquota que eu vou trabalhar, eu adio a decisão. Então, eu acredito que esse fator também é um impedimento forte. Então, o que eu acho é que o investimento privado, seja por conta dessa pandemia que jogou a capacidade ociosa da indústria para níveis absurdamente baixos, né? A capacidade utilizada está muito baixa, o que não demanda investimento, né? Primeiro você vai preencher a sua capacidade para depois você pensar em investimento. Seja por conta dessas questões que ainda persistem, né, sobre a reforma tributária, seja por toda essa questão que a gente vive recentemente, né, de uma grande discussão política, né, entre os entes, todos eles, né, executivo, judiciário, legislativo, o quarto poder que a gente chama, né, que é o Ministério Público mais a Polícia Federal e mesmo a mídia.
há um conflito dentro da sociedade muito grande que faz com que o empresário se retraia. Então, a minha visão é que a gente depende do investimento para ter uma retomada mais vigorosa da atividade. Você dificilmente terá do lado público, né? Porque a gente acabou de gastar uma fortuna para sustentar não é o termo correto, mas para ajudar empresas e pessoas, né? A gente vai ter que ir para o outro lado, né? Em vez de gastar, né, de investir, a gente vai ter que aumentar impostos com muita certeza. E do lado das pessoas, do consumo das famílias, que já estava bom, você vai ter um aumento da taxa de desemprego, né, e uma retração do crédito tão forte que dificilmente eles vão continuar contribuindo no mesmo nível que eles estavam contribuindo anteriormente. Então, sabe assim, na minha avaliação, é praticamente perto de zero essa possibilidade de a gente ter uma recuperação em V. Legal. E ligado a isso, eu queria saber sobre o cenário para a economia mundial. Quais países, na sua avaliação, têm condições de se recuperar mais rapidamente e quais podem ter uma recuperação mais lenta? Eu acho que os que têm mais flexibilidade, né? Os Estados Unidos, claramente, é o mais flexível de todos. Se só olhar o que foi feito em poucas semanas, a quantidade de pessoas que foram, né, colocadas em layoff, né? É um mercado super flexível e o Estado, né, gastando uma barbaridade, né, com níveis de taxas de juros muito baixos, ou seja, financiamento para eles, para uma crise como essa, está saindo quase de graça, né? Está gastando um absurdo e o mercado não está cobrando o prêmio, né, pelo maior endividamento que ele está tendo. Então, é quase um free lunch para os Estados Unidos. Então, acho que os Estados Unidos, ele claramente, na minha opinião, vai sair melhor que os outros países. Olhando como bloco, eu acho que a Europa tem problemas gravíssimos, né? É engraçado, que não tem nada de engraçado, mas é só um comentário, que na crise de 2008, quando a gente vê quem foi o bloco que mais sofreu com a crise de 2008, foi a Europa, né? Não foi nem os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve um desempenho extraordinário ao longo da última década. O Japão já era fraco, mas a China performou dentro do esperado dela e a Europa afundou. E dessa vez está acontecendo a mesma coisa, né? Você teve o problema que começou na Ásia, você teve o maior efeito em todos os países nos Estados Unidos, mas quem está se ferrando é a Europa. Então, eu por blocos, eu diria que a maior probabilidade é que os Estados Unidos, dentro do mundo desenvolvido, se saia muito bem, Europa, como bloco, afunde, e o Japão continua naquela estagnação. Olhando para a China, eu acho que ela vai ser o patinho feio dessa história. No final, todo mundo vai atacar e vai boicotar a China. Eu acho que essas tensões, aliás, esse é um dos pontos que eu acho que a gente já comentava isso antes da crise e eu acho que isso vai ficar mais evidente no futuro, que essas tensões que a gente via em Taiwan, Hong Kong, que já estavam presentes, né? E a própria relação, principalmente dos Estados Unidos, da Inglaterra, alguns países da Europa, Austrália, Canadá, contra a China, eu acho que essa retórica vai aumentar, né? A gente já está vendo do lado do Japão, o Japão retirando as empresas japonesas de dentro da China. Eu acho que essa confusão, eu não sei o que ela significa, né? Não dá para dizer, não, eu espero a Terceira Guerra Mundial. Está longe de ser isso. Mas que vai ter alguma Guerra Fria, né? Algum embate mais sério ali, vai, né? E isso joga o nível de crescimento global para baixo. Né? Então, eu acho que dá para afirmar assim, que os Estados Unidos tendem a ser
o país, né, o bloco, né, os Estados Unidos considerado um só dentro de um bloco, o que vai ter a melhor solução para sair dessa crise. Beleza. Leonardo, você tem uma pergunta para fazer? Tenho. Oi, boa noite, Rogério, Juliana, Roberto. Rogério, uma das questões que as pessoas mais sempre querem saber, principalmente após um movimento de desvalorização tão grande quanto a gente teve no real, é sobre câmbio, né? Todo mundo fica um pouco preocupado com o câmbio. Você já vinha com a tese de dólar mais forte, principalmente contra moedas emergentes, há bastante tempo. Eu queria saber se você continua com essa tese, né, com o real no nível que está, e se o real, vis-à-vis as outras moedas emergentes, qual é a sua visão comparativa? Então, se a tese do dólar forte continua, e se o real versus outros emergentes também. Eu acho que continua. Na realidade, eu acho que o real tem dois fatores que me preocupam, né? Que é o alto grau de endividamento público, né? No final, todo esforço que a gente fez para aprovar a reforma da Previdência, né, foi gasto nesses programas de ajuda emergencial, seja para pessoas, seja para empresas, e eu não vejo exatamente uma solução na sociedade para botar a gente de volta aos trilhos no futuro. Então, eu acho muito difícil, depois que o PIB cair 7%, 8%, como a gente está prevendo, e a taxa de desemprego indo para 15%, que você vai conseguir, o ano que vem, conversar com a sociedade e falar o seguinte: olha, sabe aquele dinheiro que a gente usou lá atrás para ajuda emergencial? Pois agora a gente tem que cobrir isso e tem que aumentar a carga tributária ou tem que diminuir gastos. Os gastos já são quase que não dá para fazer muita coisa, porque a parte obrigatória, né, não discricionária, ela já está toda comprometida, e ainda mais agora, né, com a parte de saúde. Dificilmente a gente vai conseguir mexer nisso. Então, basicamente, a gente tem que aumentar tributos. A carga tributária no Brasil já é muito alta. A gente estava tendo uma discussão na outra direção, né, de diminuir a carga tributária. Então, eu acho muito improvável que a gente consiga, depois de uma queda muito forte do PIB, como a gente vai ter, e um nível de desemprego do nível que a gente vai ter, está propondo grandes ajustes à frente. Isso vai fazer com que as pessoas comecem a sentir medo do financiamento da dívida, né? Assim, da capacidade do governo conseguir emitir títulos, né? E ter essa demanda toda ao nível de juros atual. Por isso é que eu sou tão crítico do nível de juros ficar muito baixo, porque, no final, se você é um devedor, né, que as pessoas têm dúvida da sua capacidade de pagamento, elas normalmente exigem um prêmio de risco maior do que a gente está pagando. É diferente a gente se achar agora um país desenvolvido, que nunca deu calote, que sabe, tem credibilidade, tem Banco Central independente, tem diversas outras coisas que o Brasil não tem. Então, eu acho muito arriscado o que está sendo feito. E aí eu acho que, assim, com um certo grau de convicção, não estou falando do trade de hoje para amanhã, quando eu olho numa trajetória de mais médio e longo prazo, que o câmbio ele é para cima, porque você é um país mais arriscado e o nível que você paga por isso de juros é muito baixo. Então, acho que o equilíbrio tinha que ser totalmente diferente desse que a gente está perseguindo, e o foco não devia ser na taxa Selic, né? O foco devia ser no crédito. Eu não acho que essa taxa Selic
ela está te ajudando em alguma coisa para fazer com que as expectativas de inflação voltem para o lugar dela, qualquer coisa desse tipo. No final, ela, para mim, ela só está gerando uma percepção de aumento de risco do país, fazendo com que o dólar ande, né, e que as curvas de mais longa maturidade subam. Então, eu acho que a gente está tomando risco, eu entendo o que está sendo feito, mas eu acho que é uma análise muito ingênua do modelo de metas de inflação, entendeu? Não, temos que perseguir a meta e não importa o resto. Claro que importa. No final, eles falam que não importa, mas vendem dólar para impedir que a moeda suba, né? Não, mas a gente vende pouco mais ou menos, né? A gente já vendeu uns 60 bi de dólar aí nesse período. Então, eu não acho que é tão pouco assim. E eu acho que é isso. Afinal, o equilíbrio, na minha opinião, se daria melhor com um pouco mais de juros, com foco mais no crédito, medidas macroprudenciais e outro arranjo. Eu acho que esse é um arranjo que você está tomando risco. Para mim, esse Banco Central, uma coisa que ele tem mostrado claramente é o seguinte, que ele é tomador de risco. Ele toma risco nos juros, ele toma risco no câmbio, e no final é isso. Eu não consigo nem dizer que ele está errado, porque eu também acho que uma vez que você toma risco, se der errado, eu acho que ele reverte. Que é uma coisa que eu acho que o mercado não presta muita atenção, né? Porque o mercado fica com aquele negócio, a inflação está baixa, o mercado não está desancorado, então dá juros poucos, né? Aplica em juros poucos. Mas se der errado, é justamente aí que o cara vai reverter. Né? Então, eu tenho essa visão um pouco diferente aí do mercado, e eu acho que quanto mais cair os juros, mais pressão ele vai botar no câmbio. Agora, se ele estiver disposto, dentro de um quadro de fragilidade fiscal, vender muita reserva, eu acho que a gente vai chegar daqui a 2 anos sem reserva e quase quebrado. Aí ferrou. Aí a gente não vai ter absolutamente nada. Vai ser um país que não cresce, sem reserva e com a sua dívida em trajetória explosiva. Então, eu acho que ele deveria calibrar os instrumentos de maneira diferente, mas, obviamente, vocês veem que eu não estou acertando o que ele deveria fazer. Você está fechado, está no mute, Juliana. Estava dando um eco na live, eu fechei o microfone para ver se resolvia. O Thiago conseguiu entrar na live. Bem-vindo, Thiago, tudo bem? Bem-vindo, obrigado, Juliana. Problemas tecnológicos na pandemia, queria agradecer o Rogério, vocês todos, e, por favor, continue, não quero atrapalhar a dinâmica. Ótimo. Roberto, você tem uma pergunta para fazer? Tenho sim. Bom, boa noite a todos, Juliana, Rogério, Thiago, Léo. Rogério, pegando o gancho da pergunta do Léo com relação ao câmbio, eu queria que você comentasse um pouquinho, na nossa situação econômica hoje, sanitária e política, um pouco da visão da SPX de médio e longo prazo para o país. Eu queria saber essa visão sua, que é bastante importante para todos nós aqui. Um pouco eu já falei, né? No final, eu tenho uma visão negativa, porque, e não com prazer eu falo isso não, tá? Com imensa tristeza, porque no final eu acho que durante essa pandemia, né, que eu acho que a gente teve tempo de se preparar para ela, né, ela no começo dela, ela ainda era uma coisa que a gente não sabia direito os efeitos, mas depois que ela foi se aproximando, né, mais do Ocidente e pegou a Europa, né, principalmente ali um pouquinho na época do Carnaval, quando a Itália fez o seu primeiro lockdown na parte norte, o Brasil ele teve tempo de se preparar, né? Ele teve condições
de enfrentar essa pandemia com mais organização, né? Então, eu acho que a gente hoje vai pagar um preço muito alto pela nossa desorganização como país, né? E aí não tem a ver com o presidente, a gente tem a ver conosco, né? A nossa sociedade é representada pelos políticos, claro, né? Representada pelo nosso presidente, representada pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, mas o fato é que a gente não teve uma organização, né? A gente não teve uma liderança, né, com um plano, né, como a gente viu em outros países que tiveram um sucesso absoluto no controle da pandemia. A Nova Zelândia é um exemplo claríssimo de uma líder excepcional que, pela palavra dela, pela comunicação dela, ela conseguiu unir o país em torno de um inimigo único, que era o vírus, né, e se saiu muito bem, né? Aqui hoje, a gente ainda discute se dá cloroquina ou não dá cloroquina, né? Se abre daqui a pouco, se abre ou se não abre, assim, e olhando a quantidade de casos, né? Eu particularmente não conheço nenhum país que reverteu o isolamento com os números de casos subindo, acelerando. Então, a população ela fica perdida, né? E provavelmente, mesmo essa reabertura ela não vai funcionar direito, porque o ser humano ele não é bobo, né? Se ele não se sente confortável de sair de casa, ele não vai sair. Está liberado para você sair, mas não sai, porque não é seguro, né? A gente ainda não tem um protocolo médico, não tem vacina, o que eu vou fazer na rua? Não vou. Então, eu acho que você tem esse problema da pandemia que vai fazer com que, no tempo, a gente tenha ficado mais tempo convivendo com ela e com ajuda do que em outros países. Logo, o nosso custo, e já de um custo que a gente não tem muitos recursos sobrando para ajudar, uma situação pior. Então, você tem o próprio problema sanitário convivendo com a gente, que já é humanitariamente trágico, mas você também, associado à questão da pandemia, você tem uma pressão sobre o orçamento do governo, né, pressionando os gastos do Tesouro para níveis bastante altos, né, que pressionam o nosso endividamento. E, fora isso, a gente tem conseguido produzir crises, né, políticas muito importantes, né? A gente vê constantemente, né, hoje o da vez é um outro ministro do Supremo, mas às vezes é a mídia, às vezes é o Ministério Público, às vezes é a Polícia Federal, às vezes é a Câmara dos Deputados, às vezes são os prefeitos, às vezes são os governadores. Ou seja, o país não está focado em resolver a questão da pandemia, né? A gente não tem um plano, né? O plano, sei lá, aparece um agora, hoje São Paulo soltou um, o Rio Grande do Sul tem outro, mas a gente não tem uma estratégia, né, o governo federal tomando a iniciativa, por mais que o Supremo tenha dito que isso é responsabilidade local. Eu acho que, obviamente, o governo federal ele é protagonista numa crise como essa, ele podia estar junto com todos, né, unidos, combatendo o inimigo comum. O fato é que, uma vez que você vai precisar ficar mais tempo com a ajuda emergencial, né, de certa maneira, todas essas brigas políticas elas levam a você ter uma mudança importante na base de apoio popular do presidente, né? Onde ele vai perdendo eleitores na classe média alta e vai recompondo o que ele perde na classe mais baixa, justamente nas pessoas que estão sendo assistidas por esse programa. Então, quando se fala, por exemplo, em impeachment do presidente, eu atribuo uma probabilidade baixa
por conta disso, porque a popularidade dele ainda é um nível bastante alto, está longe, é 3 vezes o cacife político, por exemplo, que a presidente Dilma tinha quando ela teve o impeachment. Então, eu acho muito improvável. E, fora isso, o presidente também teve uma estratégia de tentar conter essa discussão de uma possibilidade de impeachment também dentro do Congresso Nacional, numa aproximação com o chamado Centrão, para tentar pegar uma base de pelo menos 170 e poucos deputados que impeçam o impeachment. Então, quando eu vejo, dentro da questão política, né, base de apoio popular mais Centrão, isso me joga de volta para o orçamento federal. Né? Você vai continuar pressionando o orçamento federal para manter essas duas coisas, que é totalmente incompatível, por exemplo, com os desejos, né, e com as aspirações do ministro Paulo Guedes. Então, eu vejo uma situação de conflito, né, mais à frente, justamente nesse sentido, né, de que a gente não vai conseguir avançar na agenda liberal proposta, né, e vendida durante as eleições, assim como a própria questão da corrupção ficou para trás com a saída do ministro Sérgio Moro. Eu também vejo o enfraquecimento, não imediato, mas constante, do ministro Guedes ao longo dessa trajetória, que você vai piorando a questão fiscal, né? Você não vai conseguir emplacar as reformas, né? E você se volta por essa situação, né? Que você precisa apoiar as pessoas, você precisa dar espaço para partidos do chamado centrão no governo. Então, quando eu olho para o futuro do Brasil, eu não consigo ficar otimista, porque eu acho que a nossa fragilidade fiscal, aliado a esse cenário, junto com o cenário externo, que já é negativo, eu acho que não vai nos ajudar. Acho que a gente precisava de um céu de brigadeiro daqui para frente para a gente conseguir encaminhar uma solução para o tamanho do nosso endividamento. Rogério, estão chegando agora várias perguntas aqui pelo YouTube sobre os investimentos da SPX. Então, eu queria saber o seguinte: como é que a SPX tem investido diante desse cenário? Quais são as principais posições em carteira e que ativos que vocês têm evitado? Assim, não vou dar desculpa, não, tá? Mas eu não posso me aprofundar especificamente sobre os ativos em geral. Posso falar genericamente câmbio e tal, mas genericamente, porque eu sou impedido pela autoridade inglesa de falar sobre as alocações específicas. Posso falar genericamente. Mas a gente continua com essa visão de que as moedas emergentes elas vão continuar sofrendo ao longo do tempo contra o dólar. É óbvio que, atualmente, essa intervenção que os bancos centrais estão fazendo nos mercados, né, altera a velocidade com que isso vai acontecer. Né? Só lembrar, assim, a intervenção do Banco Central brasileiro na pré-eleição da presidente Dilma, né, que o presidente Tombini, né, e sua equipe venderam câmbio lá 2,15, 2,20, quase mais de 100 bilhões de dólares, né? E depois o câmbio explodiu. Mas, naquele momento que você ficava lá contra o Banco Central, você tinha dificuldades, né, da sua tese de investimento prevalecer. Assim como eu acho hoje difícil a sua tese de investimento de curto prazo, no curto prazo, prevalecer, porque você tem os bancos centrais e os tesouros dos países envolvidos metendo assim, uma grana absurda nos mercados. Né? Então, você está com uma liquidez muito alta e você também está com um plano de resgate, principalmente ao setor corporativo, também muito forte. Então, por mais que eu ache que o mundo real ele está muito diferente do mundo do mercado financeiro,
e eu acho que quem está errado é o mercado financeiro, não dá para ir contra enquanto os bancos centrais estiverem comprando a quantidade de títulos que eles estão comprando. E não só títulos públicos, né? O Fed está comprando privado, público, ETFs, ou seja, a gente está num mundo que sem precedentes, e você ficar na frente do Banco Central nesse momento não faz sentido. E o mercado ele é muito assim, né? Ou é para comprar ou é para vender. Se não é para vender, é para comprar, e aí o mercado sobe. Então, o que eu acho é que você precisa, né, esperar os mercados ficarem com preços mais altos, né, e esperar o mundo real mostrar o tamanho do buraco que ele se meteu. No final, eu acho que vão ter vários setores da economia que vão aparecer aí. Deixa eu tomar cuidado com a palavra que eu vou usar, porque não é o momento de usar essa palavra, mas que vão ficar pelo caminho. Então, quando isso ficar claro de que é uma parte só do setor corporativo que vai se beneficiar, né, dessa grande liquidez e desse grande socorro, aí eu acho que o mercado vai começar a sofrer, porque é aquela história, né? Os bancos centrais eles podem muito, mas não podem tudo. E eu estou muito curioso, dado o nível de preços que a gente vê hoje no mercado, até onde eles vão. Eles vão comprar títulos corporativos, né, com spreadzinhos pequenininhos, que não era para ele estar lá comprando, e mesmo assim eles vão utilizar da ferramenta que eles aprovaram e vão atuar. Eu estou muito curioso. Então, pode ser que, uma vez que a gente chegue daqui a algumas semanas ou meses e veja que os mercados eles super performaram, que os bancos centrais já não estejam mais com aquele apetite todo de resgate, né? E aí o mercado ele pode realizar, porque a economia real ela não vai estar com essa robustez toda que o mercado financeiro está por conta desses estímulos que a gente está vendo. Então, parando de enrolar aí sobre as posições, eu acho que é isso. Assim, você tem que estar nos ativos de países que eu acho que vão sofrer muito, os emergentes vendidos, né? A gente está vendido nos países emergentes contra o dólar, mas você tem que estar menor nesse momento, porque não dá para ficar na frente dos bancos centrais. Em ações, a gente tem muita dificuldade de estar comprado nesse momento, porque a gente acha que quem vai convergir para quem é o mercado financeiro, que vai acabar convergindo para o setor real e vai ter que realizar. E nos juros, a gente não vê alta de juros tão cedo no mundo desenvolvido, no mundo emergente. Vai ter alguns problemas no mundo emergente por conta dessa questão que o câmbio vai andar e as pessoas vão descobrir que o nível que botaram suas taxas de juros foi muito baixo e vão ter que reavaliar isso. Tem alguns países que estão sendo mais moderados na queda, né? México, Rússia, Indonésia, tem países de mercados emergentes mais comedidos e com mais cautela. Eu acho que os países que foram mais agressivos vão ter que reverter essas suas políticas muito em breve. Então, commodities, a gente acha que é para baixo, justamente por conta desse crescimento global menor e por conta de uma China cada vez mais fraca, né? De novo, para nós, a China é o patinho feio, que as pessoas vão boicotar a China. E crédito, eu acho que tem esse momento agora de fechamento por conta dos bancos centrais estarem no mercado comprando, mas a gente acredita que uma vez que eles saiam
né, dado o endividamento público que foi feito, mas a quantidade de endividamento privado também está muito alta, os spreads vão se equilibrar num nível muito mais alto. E aí eu acho que é o momento, quando esses spreads estiverem em outro patamar de risco, de você começar a fazer a alocação dentro do fundo. E só uma última pergunta ligada a essa, antes de eu passar para o Leonardo. Tem uma pergunta aqui sobre ouro. Qual é a sua perspectiva para ouro, especificamente? Vocês têm algum investimento nisso? Quer dizer, falar de investimento não tem problema, mas perspectiva... O ouro tudo bem. O ouro, para a gente, ele é o seguinte: se a gente estiver dentro de uma recessão sem caminhar para uma depressão, ok. Pode ser qualquer recuperação que você vai ter em no símbolo da Nike, não importa. Se você tiver uma recuperação à frente, lenta, gradual, onde você garanta que o juro nos países envolvidos ou vão estar em zero ou mesmo negativos, como em alguns estão, o ouro ele vai performar bem. Então, acho que ele é uma alternativa muito boa de investimentos dentro desse cenário, que é o cenário básico que a gente trabalha. A gente não trabalha com uma expectativa de uma depressão na economia global. A gente acha que a gente vai ter uma recessão um pouco mais prolongada do que as pessoas, em geral, acham, né? A nossa recuperação ela é bem lenta. Então, acho bom ter dado esse cenário. Agora, se a gente descobrir mais à frente que a gente está caminhando para uma depressão, certamente a gente não vai ter. O que seriam os ativos ideais numa depressão? Na realidade, as pessoas costumam fugir para Treasury, né? No final, as pessoas, esses bonds que a gente tem visto a zero e a menos, eles vão para mais menos e quem está zero vai para mais negativo, né? Então, eu acho que as pessoas vão correr cada vez mais para a parte de renda fixa. Dificilmente a gente vai... Assim, que bolsa, a gente fala muito de maneira genérica, né, de índices. Não estou dizendo que a parte de tecnologia, por exemplo, não vai performar bem, mas o resto da economia tende a performar muito mal. Então, pode ser que você tenha alguma coisa ou outra performando bem, mas, de maneira geral, os ativos vão cair, o crédito vai sofrer bastante. É um cenário claro para ficar short, independente do tamanho do resgate que os bancos centrais e os tesouros estiverem fazendo. Acho que o mercado vai sofrer. Leonardo, quer fazer uma pergunta? Rogério, falando especificamente sobre crédito, vocês recentemente lançaram uma mesa, né, específica de crédito, né, até com um produto específico de crédito. Eu queria saber se, em função da crise, o mercado de crédito estressou muito, e pela primeira vez no Brasil também, você teve uma abertura significativa de spread na indústria de crédito aqui. Eu queria saber o quanto que ter mesas específicas, de estratégias específicas, ajuda você a compor o portfólio como um todo, e se você pensa em lançar mais estratégias específicas, como, por exemplo, alguma coisa em ilíquidos. Se você pensa em algum momento ter ou ilíquidos dentro do fundo ou estratégias ilíquidas separadas. Os fundos multimercados, eles têm, pela sua natureza, primordialmente ser líquido, né? Porque, sei lá, se acontece alguma coisa, você tem que ter liquidez para devolver o dinheiro para as pessoas que quiserem sacar. Então, dificilmente a gente vai ter uma alocação de crédito relevante, assim como o commodity, por exemplo, né? Dificilmente a gente vai ter uma alocação relevante no fundo, mas a ideia de se criar a estratégia de crédito é para compor não só o fluxo de informação de mercado, né, que aí você completa todo o ciclo. A gente trabalha os 5 mais importantes, né, commodity, crédito, ações, moedas e taxa de juros. Então, a gente, na nossa discussão, a gente consegue cobrir a maior parte dos assuntos que
ligadas a mercado, né? Então, faltava era uma lacuna que a gente tinha, embora a gente acompanhasse, você sabe, né, as pessoas que estão escutando sabem que é muito diferente você participar de um mercado como ouvinte, né, um espectador de mercado, e outra coisa é você estar dentro do mercado, né? Então, você tem os benefícios, né, e os malefícios de estar dentro dele, né? Então, você acompanha a emissão, você participa desses momentos de tensão, você sabe os setores que estão sofrendo, as pessoas, se você for um player grande, elas te chamam para ancorar as colocações. Então, é outro mundo. Então, eu acho o seguinte, a gente preparou isso não só para apoiar o fluxo de informação dentro da SPX, mas porque a gente acha que a próxima crise vai ser no mercado de crédito. Então, que a gente tinha que estar preparado. É óbvio que essas estratégias, quando você cria, você não espera que elas deem retorno no dia seguinte, né? A grande graça das coisas é você se preparar justamente para o momento, né, que as oportunidades elas estiverem lá para serem oferecidas. Então, por mais que essa crise tenha sido uma oportunidade já nesse sentido, tanto no short quanto depois na reversão, quando o Fed começou a entrar no mercado, mas a gente teve um problema muito sério, que foi o próprio lockdown em Nova York, né, que é onde a gente montou o nosso escritório, ou melhor, o nosso quase escritório, porque a gente foi logo para home office. Então, a gente contratou um time e o time nem se conhece, né? Eu não conheço, eu só conheço o sócio responsável que foi contratado. Os outros 6 membros, eu não conheço. Então, a gente está com a equipe, eles estão funcionando, a gente está operando dentro do fundo muito mais com índices, né, do que com single names, mas ainda não é uma operação estruturada como eu gostaria, que é muito por conta dessa questão do home office, das pessoas estarem separadas e tal, o fluxo de informação está funcionando, mas eu acho que a parte de interação ainda deixa a desejar, mas como é um projeto mais de médio e longo prazo, eu não me preocupo muito com isso, em vez de ter sido a gente começar a funcionar como estava previsto no meio desse ano de maneira efetiva, né, de a gente começar no final do ano, alguma coisa assim. Mas eu acho que os preços eles vão mudar. Eu acho que para cima, né, os spreads eles vão subir. Porque, basicamente, eles vão ter que competir também com o setor público, né, que está muito endividado agora. Então, acho que o setor privado vai ter que trabalhar com spreads mais altos, né? E eu acho que a renda fixa vai voltar a ganhar charme no mercado. Após um grande período, né, que as bolsas tiveram assim, um brilhantismo muito grande, eu acho que a renda fixa, por conta de taxas de juros maiores, ela vai voltar a brilhar, embora nesse passado recente também brilharam, que só fechou o mercado, né, em termos de yield, spread e yield. Mas eu acho que o nível de juros oferecidos nos títulos vão ser mais altos, e eu acho que a gente vai conseguir ser um canal dos investidores, principalmente brasileiros, que quiserem ter acesso a esse mercado fora do Brasil, né? Hoje em dia, você tem alguns investidores mais sofisticados, que usam, por exemplo, a Turim como veículo, que conseguem comprar coisas não só de bondes brasileiros, mas o brasileiro ele gosta de comprar bonde brasileiro, mas se ele investindo num fundo dedicado de crédito, né, de uma casa que eles conhecem e respeitam, eu acho que a gente pode ser um canal alternativo a comprar single names e comprar uma cesta pulverizada de empresas de qualidade com taxa de juros
mais elevadas, né? Eu acho que vai ser, se a gente continuar nesse universo de taxas muito baixas aqui no Brasil, eu acho que vai ser uma possibilidade bastante interessante para o investidor local. Roberto. Rogério, entrando um pouquinho na parte internacional de ativos, a gente sabe que a SPX tem uma estrutura bem específica de previdência offshore que foi bastante inovadora. Até ajudei a montar isso daí em 2016, na antiga casa que eu era o head da seguradora. Eu queria saber de você, até aproveitando agora que a legislação teve uma evolução bastante grande agora em janeiro, que expandiu bastante a limitação de ativos internacionais de até 40% para proponente qualificado, como é que você enxerga isso daí no mercado de previdência? O que você vê de oportunidades que isso aí abre para a gestão, tá? E até pegando um pouco de gancho também, como é que você vê a previdência hoje, dada a evolução da norma, comparativamente com os demais investimentos? Não, acho que cada vez está mais competitivo, né? Essa inovação na lei é super bem-vinda. Ela não nos afeta do ponto de vista jurídico, né? Há uma grande discussão, né, se esse incremento que foi feito de 10 para 20 para o público em geral, né, e de 20 para 40 no qualificado, se ela atinge aos fundos antigos, como o nosso, né? O nosso fundo Lancer, ele quando foi estabelecido, ele tinha uma política de investimento, né, de investimento no exterior até 10%. Por mais que a legislação hoje te permita que você vá até 20%, a gente não tem essa convicção que a gente possa mudar a política de investimento, uma vez que foi vendido ao cotista, né, que a gente só poderia aplicar até 10%. Então, há uma discussão e a gente não se sente confortável ainda, pelo menos nessa discussão, de que a gente possa incrementar o risco, dado que o nosso fundo não é um fundo qualificado, que a gente possa incrementar de 10 para 20 as alocações fora do Brasil. Então, especificamente no nosso caso, eu não vejo tanta mudança nesse sentido, a gente vai continuar fazendo o que a gente já fazia, né? No caso de um dos nossos fundos multimercados, que é o Nimitz, a gente está mudando o regulamento do fundo para que ele vire um qualificado, para ele poder acessar esses 40% de investimentos fora do Brasil, né? O Raptor já pode e o Nimitz vai poder também. Mas na Previdência, a gente não pensa em lançar um outro fundo, né, neste momento. Então, sinceramente, pode ser que seja uma evolução para o resto do mercado, mas especificamente para o nosso, a gente não enxerga desse jeito. A tua segunda pergunta qual era? Era com relação à evolução da norma. Você respondeu já que ela está bastante abrangente, não só na questão de alocação internacional, mas também que você pode eventualmente alavancar por classe de ativos, enfim, ela ficou bastante competitiva em relação aos demais investimentos. Exatamente. Leonardo, você tem mais alguma pergunta? Sim, eu queria falar um pouco esse processo. Você falou algumas vezes sobre o escritório em Nova York, escritório na Ásia que vocês vão estar abrindo, sobre Londres, né, que é onde você fica baseado. Quando a Turim foi para Londres, quando a gente abriu o escritório lá, a ideia era que a gente conseguisse olhar para o Brasil um pouco com a cabeça do investidor estrangeiro. Eu vejo a SPX hoje como uma das casas mais internacionalizadas, ou seja, eu vejo vocês como um global macro legítimo. Eu queria saber quanto que essa internalização é importante para esse processo de realmente pensar num portfólio global e como que os investidores estrangeiros, de modo geral, enxergam vocês. Se já veem vocês efetivamente como um player global que vai tomar risco onde tem mais capacidade, né, mais oportunidade, ou se veem vocês ainda muito como um gestor com muito foco em Brasil? Bom, a verdade é que não nos veem ainda como nos veem como investidor global, mas nos veem como brasileiros. Essa que é a verdade. E isso faz uma diferença muito grande,
porque, principalmente em Londres, e vocês sabem disso, a Inglaterra é um país combativo em relação ao governo Bolsonaro, né? Inclusive, tem um grande jornal britânico hoje metendo o pau no governo Bolsonaro. The Economist, Financial Times, assim, a mídia inglesa é contra o Brasil. Então, eu acho que ele é o grande formador de opinião dentro da Europa. Eu acho que a internacionalização, ela é, assim, sem ela você não vai muito longe, porque se é verdade que o Brasil tem escala, né, para você crescer, em termos de recursos, né, da profundidade de empresas como a Turim e outras, né, que administram grandes somas de recursos, o Brasil é pequeno, o tamanho dos recursos. O Brasil, enquanto os juros eram altos, né, você tinha a parte de renda fixa que compunha bem o portfólio como alternativas de investimento. Mas, uma vez que a renda fixa perdeu atratividade, as pessoas se voltam, né, para produtos alternativos, né? E eu acho que se todo mundo for para os multimercados ao mesmo tempo, por exemplo, e quiserem operar só no Brasil, ferrou, não consegue. Os preços vão explodir e despencar, a volatilidade vai ser altíssima. Ou seja, a gente achava que a gente tinha, né, por obrigação, buscar essa diversificação, né, e tentar ter um entendimento mais profundo do mundo, para a gente olhar o Brasil não como a nossa operação principal, mas como mais um dentro do portfólio. É óbvio que a gente tem especialização no Brasil, é óbvio que a gente deve ser dos nossos maiores portfólios ainda, né, maiores alocações de risco, mas a gente acha que dentro de um processo que você vai cada vez mais conhecendo, né, as entranhas, né, dos outros países, né, você vai conhecendo quem é o Rodrigo Maia da Turquia, ou o Roberto Campos da Ucrânia, ou do Egito, assim, aí no final você vai ter um portfólio muito mais diversificado, né, com conhecimento mais profundo, e sem ter aquele preconceito, né, de ter uma oportunidade boa no país e você não faz simplesmente porque você está distante. Não, você vai lá, aprende, estuda, faz acompanhamento, né, o fato de você estar presente, você estar com presença física, né, te facilita muito, né. A gente tem operações na República Tcheca, na Polônia, na Hungria, e a gente constantemente está nesses países, né, viajando para lá, hoje em dia não mais, infelizmente, mas essas pessoas vêm a Londres constantemente para fazer meetings, reuniões com os investidores, e a gente é chamado para todos, né? Então, a gente se tornou um player relevante na Praça Londrina. Então, vem o presidente do Banco Central da África do Sul, o ministro, a gente é convidado para as reuniões. Então, a gente vai tendo um framework muito parecido com o que a gente tinha no Brasil, e a ideia é cada vez investir mais nessa direção e fazer com que isso, no futuro, né, se for no curto prazo, ótimo, mas a gente pensa mais numa direção de médio e longo prazo, que isso se reverta de maneira positiva na nossa performance. Então, as pessoas sempre ficam naquela de será que eles não estão desfocando? Não tem jeito. Assim, se a gente for um especialista no Brasil, a gente tem que ser tipo 5 vezes menor do que a gente é hoje. Pode ser que a gente chegue a essa conclusão caso a gente fale na nossa estratégia, mas eu acho que não tentar é tão pobre assim de espírito, né? Vamos tentar fazer.
não acho que a gente deva nada a ninguém fora do Brasil, não. Acho que o brasileiro ele é assim, bastante capaz, né? É bastante trabalhador. Eu acho que sim, a nossa chance de construir um time forte e que isso se reverta positivamente para todos nós, eu acho que a chance é bem alta. Mas é isso, é um projeto de médio e longo prazo, né? A gente começa o escritório de Nova York esse ano, a gente já tinha um escritório em Washington, mais à frente a gente vai ter um escritório provavelmente em Singapura, e aí eu acho que isso se fecha, tanto por regiões também, como por ativos, né? Você vai cobrir uma grande gama de ativos e localmente. Eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande no nosso entendimento das operações. Se vai trazer resultado ou não é outra história, mas eu acho que a primeira coisa é fazer o dever de casa bem feito. Tá ótimo. Bom, a gente já está chegando ao final aqui da live. Eu queria chamar o Thiago para fazer uma última pergunta. Thiago. Juliana, obrigado. Obrigado, Rogério, pela parceria. A gente super admira a SPX e a gente está junto desde o início do VRB. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é em relação a cenário. Assim, a gente tem a perspectiva de ter uma queda brutal do PIB, desemprego subindo, indo para as alturas, e as reformas patinando. Qual é a chance, com a proximidade das eleições, a gente ter uma aceleração no populismo aqui no Brasil? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como é que você enxerga essa aproximação do capital financeiro com comunidades vulneráveis e impacto social que está no DNA do VRB? Bom, a primeira é difícil dizer a questão do populismo, porque eu acho que não é só uma questão do Brasil, né? Eu acho que quando a gente olha o mundo, a tendência vai ser essa. Eu acho que o mundo ele vai ser um mundo mais populista, voltado para dentro, né? Protecionista, né? Eu acho que quando eu falo dessa história do patinho feio na China, eu acho que tem muito a ver com isso, né? De você reverter todos esses investimentos que você fez fora do seu país e trazer eles de volta, né? O presidente Trump ele tem dito isso, e como o desemprego no mundo vai estar muito alto, né? As pessoas vão querer empregar primeiro a sua população. Então, eu acho que a restrição à imigração vai aumentar, ou seja, o populismo, nesse sentido, eu acho que vai aumentar, porque as pessoas vão se voltar para dentro, né? Eu acho que o conflito externo ele tende a aumentar, protecionismos, barreiras, mesmo a questão migratória, um certo revés na globalização, né? Eu acho que a gente vai estar menos integrado e com mais guerras frias, vamos chamar desse jeito. E eu acho que o Brasil não vai fugir desse aspecto, né? Até porque a gente hoje tem um alinhamento do Brasil muito, muito grande com o que é feito nos Estados Unidos, né? O presidente Trump diz que cloroquina é bom, o nosso presidente diz que cloroquina é bom. Se diz, falar que é bom fechar as fronteiras, a gente vai querer fechar as fronteiras, e assim vai. Então, eu acho que sim, mas não por motivo específico nosso. Eu acho que vai ser uma tendência global, né, de uma busca mais para dentro, né, de um isolamento interno e com discurso para dentro. E aí eu acho que o Brasil vai seguir essa mesma linha, mas junto com os outros. Não acho que vai ser muito diferente do resto do mundo. Ou seja, eu não culpo o Brasil por estar indo nessa linha, porque vai ser uma tendência global. E a segunda, né, assim, eu acho que assim, a gente tem uma confiança muito grande no Viva Rio. O Viva Rio é a maior ONG, né, da América Latina, é uma ONG que
o próprio nome diz, né, Viva Rio, que é a cidade onde a matriz da SPX se encontra. Então, projetos sociais sempre nos atrai, a gente gosta de participar, né? A gente, através do Instituto FI, a gente faz inúmeros projetos durante o ano e a gente acha que o Viva Rio é um projeto espetacular que a gente gosta de estar presente, acha que a alocação né, da taxa de administração que vai para vocês trabalharem nisso, a gente tem uma confiança muito grande de que esses recursos eles são bem geridos e bem alocados e chega, de fato, a quem precisa. Então, assim, nós somos um grande entusiasta dessa parceria com vocês e incentivamos cada vez mais que outros parceiros se juntem a nós, né, e que a gente possa fazer desse projeto ele ainda maior e de melhor qualidade, mais comprometimento, e que a gente consiga fazer chegar os recursos, né, onde a mão do Estado não chega. Né? Eu acho que essa crise mostrou que, pelo menos, a nossa sociedade é uma sociedade formidável, extraordinária, né? Que na hora que precisa, nós, na sociedade civil, nós nos unimos, né, e fazemos coisas incríveis. Né? Eu acho que, se eu fosse dar uma nota para o setor privado, eu daria uma nota 10, e uma nota bem baixa para o setor público, tirando a Caixa Econômica, que eu acho que fez um trabalho extraordinário também, que as pessoas dão muito holofote para quem precisa, para quem merece mesmo, que são os médicos, enfermeiros e outros, mas esse povo da Caixa Econômica também é um povo que merece todo o nosso respeito e admiração, porque estão lá fazendo um trabalho hercúleo, né? Então, mas eu acho que a sociedade civil, né, ela deu uma contribuição extraordinária. Doei e participei de vários projetos e vi vários jovens viajando, vários projetos no sentido de apoiar a população mais desassistida. Então, eu acho que vocês são líderes, são a maior, de novo, né? É a maior ONG, a maior ONG da América Latina. A gente é super feliz de estar participando desse projeto com vocês e incentivamos os outros parceiros que poderão vir a entrar e ajudar e fazer cada vez, né, esse projeto ser maior. Tá ótimo, Rogério. Eu queria agradecer de novo a sua participação. Muito obrigada. Roberto, Leonardo e Thiago, obrigada de novo. Lembrando que essa entrevista faz parte da série VRB Talks, e a gente continua com as entrevistas nas próximas semanas, trazendo sempre alguns dos maiores investidores e gestores do país. Thiago, você quer falar alguma coisa para finalizar também? Vamos dizer que eu fiquei super honrado com as palavras do Rogério. Para quem o Rogério fala com intimidade sobre a gente, para quem não conhece, o VRB é baseado no nome Viva Rio, tá? Viva Rio Brasil, e a gente aloca hoje não só nos projetos do Viva Rio, mas em outras instituições filantrópicas também. E dizer que a gente ficou super honrado com a participação hoje da SPX, não só hoje, como sempre no projeto, e que a história da filantropia e do impacto social que permitiu a gente criar um ecossistema que permite ter a SPX, a Infomoney, a Turim, a XP e outras instituições fantásticas em torno dessa agenda de transformação no Brasil. Queria agradecer de novo, desejar a todos uma excelente noite e até quarta que vem.